presente no meio deste povo. Labargue-me, cante a várzea. Ai, quantos estão contaminados pelo pecado? Depreve a vogue. Quantos que estão andando com as vestes sujas? Terra, camou que mintre, quanta mentira, quanta traição no meio do meu povo. Labargue, quantos e quantos desejam a morte de outros? Labaragôvia, quantos querem calar a boca dos meus profetas? Labargue mintre, quantos querem acabar com a minha obra na terra? Ah, mas eu digo ao meu povo, eu sou justo juiz. A minha mão está estendida. A labogue é prévia. Quantos que sobem a este monte e pensam aquilo que não vem de mim? Porque sobem com o coração desejoso de ouvir aquilo que alimenta o seu próprio ego. Terra, mas eu falo o que quero, da forma que quero e uso quem quero. E a minha palavra é a maior profecia da reprévia. E ai de quem não parar para ouvir a minha palavra neste lugar. Largue e abri as vossas bocas, aguçai os vossos ouvidos, porque a minha palavra levanta e a minha palavra derruba. A minha palavra levanta aqueles que estão caídos, aqueles que precisam de libertação, cante lopreve, aqueles que precisam de cura espiritual. Mas a minha palavra levanta aqueles que estão sem saída, mas derruba o prepotente, o mentiroso, o enganador e o prostituto. Quantos que não abrem a boca para glorificar quando a minha palavra está sendo proferida? Terra atrai, mas eu vou tirar a capa de muitos. Vou entrar dentro das igrejas, os templos construídos pelo homem vai cair, mas o que é construído pelas minhas mãos vai permanecer. Labore que me coubia. Quantos que estão doentes dentro dos templos, que não sentem o desejo de me adorar? Largue, ó, vorgue, porque são enganados por muitos. Canto, laprove, abri as vossas bocas nesta reunião. Eu estou a falar com o meu povo, o povo é meu, a terra é minha, o vento é meu, a lua me pertence, as estrelas. Ai, como eu estou presente, e eu digo assim, o que não me pertence eu vou atirar de vós. Cante, trabalhe, assar, entrarei dentro das vossas casas com plumo e com nível. Ela prove, vou salvar, vou libertar, vou preparar, vou guardar, eu vou cantar. Quantos que estão envolvidos naquilo que não me pertence, mas entrarei dentro das vossas casas por esses dias. Alargue-me, visitarei o vale e vou soterrar. Cante, vou abrir caminho aonde não há caminho, vou abrir fonte aonde não há fonte, vou levantar a bandeira da salvação aonde alguém não quer que se levante. Abra a sua boca, vou fechar prostíbulo, cante, vou fechar a casa que serve a Satanás e vou abrir casa para a minha adoração. Que me é prévia. Quem me serve me escuta, quem me serve adora. Quem me segue me engrandece. Quem me
La Paragamoga, sou grande aqui neste lugar. Preparai-vos na lepra, eu vou me açoitar. Estou preparando um grande abalo para esta nação. Terra, sublimite. Estou visitando as autoridades. Vou eu tirar a estrela de quem tem estrela. Vou eu tirar algo de alguém, porque alguém se engrandece. Alguém diz que é grande. Alguém diz que é poderoso, mas eu sou grande, eu sou poderoso. Abre a sua boca. Alguém bate no peito e diz assim, tá comigo. Mas eu digo, eu sou maior. Sobre-me terra. Cante-me. Eu estou ferindo as terras. Quantas terras estão doentes nos hospitais? Terra própria. Estou deitando no leito, trabalhando na mente, no coração. Abre a sua boca, eu faço assim. O homem que não quer me ouvir, a mulher que não quer me servir, eu preparo leito e deito. Canta sobre terra. Abre a sua boca, quantas terras estão feridas? Quanto ar, quanto ui. Eu digo assim, o povo é meu, a terra é minha. E quem se levantar contra os meus escolhidos, eu vou ferir a abre a sua boca, canta. Abre a sua boca, você pediu para mim. Abre a sua boca, eu estou falando você que eu leve o nome terra, laterária. Abre a sua boca, eu estou renovando terra. Linhas estranhas, as linhas são minhas. Ninguém pode fechar a sua boca, eu sou. Abre a sua boca, eu me renovo. Ele não fecha, ele dá ânimo. Abre a sua boca, eu vou pisar comigo, alguém quer ensinar alguém, mas não vive o que ensina. É prévia. Alagagachore-me terra. Eu vejo muitos eu consagrado pelo homem, deturpando a minha palavra. Cante sobre mim, Piaçá. Ai, como eu estou irado com a terra. Terra, estou eu ferindo muitos homens e mulheres que abrem a boca e diz que eu sou grande, mas está enganando o meu povo. Terra, cante, abre a sua boca, eu estou assim, ó, falando. Quantos que andam, quantos que louvam, alargue-me, Piaçá, e estão tendo a sua vida espiritual inibida, porque alguém quer fazer o que quer, mas eu digo assim, aonde a sujeira eu vou limpar. Tu vai, cante. Mulher, eu digo para ti nesta reunião, usei o meu na palavra e estou usando o meu agora na profecia. Terra, e eu te digo, o teu filho vai descer a terra. Cante, porque a terra vai ter que engolir a terra para que tu viva em paz. Ele curva séria. Quantos que estão a reprovar o que eu estou a falar, mas eu falo e aviso a ti, mulher, é prévia. Vou eu abrir a terra, vou eu engolir a terra, e tu vai chegar aqui e vai dizer, a terra foi meu filho, e eu estou de posse de vitória. O mundo é vogue, da mantria sorgue de que ai, como eu sou repreviação. Glória, aleluia, Senhor. Da boca, quantos tocando daqueles que eu levantei para a minha obra. Quantos que estão vendendo e
dizem assim: não vejo Deus na vida dele, não vejo Deus na vida dela, porque quer fazer o que quer e não quer aceitar o que eu quero. O prévio está. Mas eu digo ao meu povo: levantai as mãos para o alto nesta hora e recebei de mim um grande reprove a fé, porque onde as vossas mãos forem estendidas, eu farei a terra brotar, brotar, brotar. Abre a boca, glorifica a terra, vai brotar. Glória a Deus. Aleluia, abre a sua boca. Glorifica o Senhor nesta noite. Abre a sua boca, Jesus é grande. Jesus é poderoso, vai dando glória. Cala a boca minha. Abre a sua boca. É chegado o tempo do acerto de conta. É chegado o tempo de Deus botar a ordem aonde está sem ordem. Abre a sua boca, levanta a sua mão e glorifique ao Senhor. Quando nós chegamos aqui para louvar a Deus, quando o nosso pastor estava transmitindo a mensagem, e ainda tem gente que transita, que sai, isso é uma falta de respeito, de consideração, porque está se pregando a palavra do Senhor, está se mostrando aonde Satanás entra. Mas eu te digo, por onde ele entrou, ele vai ter que sair, porque Deus está dando a ordem para que ele saia de lá. Abre a sua boca nesta noite. Aqui não existe dois grupos, aqui é um grupo só. Aqui não existe dois deuses, aqui é um Deus só. Aqui quem manda é o Pai, aqui quem manda é o Filho, aqui quem manda é o Espírito Santo. Abre a sua boca, levanta a sua boca. Por isso que alguém questiona, por isso que alguém vende, por isso que alguém calunia, quando você está botando aquela casa lá em ordem. Mas Deus manda lhe dizer: quem não me servir para mim, eu vou arrancar de lá. Levanta sua mão, levanta sua mão e dê glória para Jesus. É chegado o tempo das igrejas esvaziar. Abra a boca, abra a boca. Está chegando o tempo de Deus esvaziar as igrejas. Como assim? Só vai ficar quem fez negócio com a palavra. Abra a sua boca, abra a boca. Deus vai tirar um materialista. Deus vai tirar um prostituto. Eu não sei porque eu estou pregando essa palavra assim. Abra a sua boca. Está gostando não, o problema é seu. É Jesus que está mandando. Ele vai tirar o materialista. Ele vai tirar a prostituta. O prostituto. Ou você pensa que alguém está servindo ao Senhor de verdade lá? É mentiroso e mentiroso. Mas Jesus vai soprar, vai soprar. Levanta a sua mão. Dê glória para Jesus. Abra a boca. Porque às vezes tem gente que chega como ovelha, mas é um lobo. É uma loba. Aleluia. É o espírito de Jezabel. Aleluia. E quando o pastor Jadiel fala sobre esse tema, tem muita gente que não gosta. Mas é verdade. Porque tem mulheres e homens que o espírito de Jezabel toma conta deles. Porque quer fazer, diz que está fazendo a vontade de Deus e depois está na carne. Eita, agora vai. Abra a boca. Abra a boca. Tá mentindo, tá roubando, se prostituindo. O pastor não tá vendo, ninguém tá vendo. Quem recebeu a profecia não tá vendo. Mas Jesus está vendo e ele vai soprar, 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 soprar. Abre a sua boca, levanta a mão. Eu tô vendo que até toda a glória é diferente. Eu quero lhe dizer nesta noite que eu vim ali conversando com Jesus no carro e o Senhor disse a mim: diga ao povo lá que eu sou um Deus zeloso. Abra a boca. Você sabe o que é zelo? A pessoa
da tua família vai sair hoje, vai! Abra a boca. Pega aqui, Adriana, pega aqui. Olha o álcool. Abra a boca, viu? É pra ser um lixo enfeitado. Eu não sei, agora vai, agora sou eu, viu? A igreja levanta a mão, dê logo aquela glória caprichada. É um lixo enfeitado, mentiroso e mentirosa, enganador e enganadora, profeta de mentira, mas Deus está levantando profeta de verdade. Quando não tem mais, e quando o profeta de verdade vai profetizar, os outros ficam tudo estressados. É verdade. Abre a boca. Aleluia. Abre a boca. Muita gente não está gostando porque já trazia aqui. Ensina. Eu quero que ensina. E nós temos que ensinar a verdade. Vitória é bom, é ótimo. Carro é bom, é ótimo. Casa é boa, é ótima. Tudo é bom, é ótimo. Mas a verdade é melhor. E a verdade vai aparecer. Abre a sua boca. Levanta a sua mão. A verdade vai aparecer. Diga pro seu irmão, aquela pedra de tropeço. Olhe pra ele e pra ela, diga, aquela pedra de tropeço vai sair do teu caminho, do caminho de alguém da tua casa. Levanta a sua mão aí, pelo amor. Aquela pedra de tropeço, que às vezes você faz de tudo pra ajudar. Estenda a mão, faz oração, deixa um versículo, abre a palavra, mas não querem andar como a Bíblia manda. Aleluia. Mas nesta noite, o Senhor trouxe você aqui. Desliga um pouquinho, meu amor, porque está me candeando. Olha para o seu irmão, diga, o Senhor te trouxe aqui para te dizer que aquela pedra de tropeço vai sair de lá. Deus está me mostrando nesta noite que tem um pastor no meio desta multidão que está sendo perseguido por muitas pessoas da igreja que ele está regendo. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Está sendo injustiçado. Está sendo falado. É muita gente com falsidade, meu irmão, com traição. Mas Deus está dizendo, homem, quem te ungiu fui eu. Eita, abra a boca. Já fizeram reunião com mais alguém, junto de alguém. Alguém liga, alguém denuncia, ele foi pra ali, eu vi ele ali, pra ver você no erro, pra ver você cair. Mas Deus está te dando sabedoria e tu tá começando a subir ao monte. Eita, que negócio é esse? Aí agora estão tudo perturbado. O senhor tava onde? No monte. O senhor foi pra onde? Pro monte. E quem foi com o senhor? Fulano e foi Beltrano. Fulano e Fulcano. Abre a sua boca. Pra mantra. Levanta a sua mão, dê uma glória, dê duas, dê três, dê quatro, dê cinco, dê seis. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Radando, rajado, está mandando dizer, abre a sua boca. Vai dando glória aí que você aqui, eu de Deus, você pensa que eu ia perder tempo aqui? Eu passei uma manhã dando aula, que eu sou professor, fui de tarde resolver as coisas, agora de noite fui procurado, e o Espírito Santo suba ao monte. Se eu pudesse, eu estava em casa dormindo, mas também tudo que ele mandar falar, eu vou falar. Olha sua boca, maridos que estão traindo as mulheres, filhos que estão fazendo coisa errada dos pais. Jesus vai revelar muita coisa na tua casa ainda este
este mês. Abra a boca, agora o negócio é seu, abra a boca. E tem alguém da tua família pagando o preço porque desobedeceu. Abra a boca. Abra a boca. O negócio agora está escuro. Eu vou falar tudo que ele está mandando. Porque não seguiu a tua orientação. Não seguiu o teu conselho. Aí agora está aí pagando o preço. Sendo perseguida. Sendo perseguido. Sendo humilhado e humilhado. Mas Deus está dizendo, não se meta. Deixe eu quebrar o vaso e fazer o vaso novo. Meu vaso. O Senhor está quebrando aquele vaso. Olhe para ele aí, para ele, está ouvindo? O Senhor já está quebrando aquele vaso. Diga de novo, olha para o seu irmão, diga, o Senhor está quebrando aquele vaso. Eu estava um dia no ciclo da oração lá no Curado. E aí a igreja estava bem cooperada, graças a Deus. Porque a glória é para Jesus. O louvor é para ele, tudo é dele. Mas a alegria é nossa. Porque tem gente que se pudesse dizer assim, eu queria que esse monte esvaziasse. Mas Jesus está dizendo, fui eu que comecei o trabalho através do meu filho e eu mando quem eu quero. E acabou, quem quiser que fale. Aleluia! Aqui eu já vi Jadiel sendo ameaçado, mas o trabalho está aberto. Já foi gente lá na porta da igreja, mas o trabalho está aberto. Aqui levantou-se um que dava tanta glória que a gente via que não era de Deus, mas o trabalho está aberto. Aqui foi gente que se levantou, era grupinho do lado do outro, para ver se era melhor. Vem para aqui, que aqui tem poder. Jesus está dizendo, aonde eu estou, a minha glória é maior. Aí vem grupo, eu fico tão calado, que ele estoura mais rápido, e eu fico só olhando por trás. Aí levanta uma caravana, vai lá para o outro macho lá embaixo. Aí passa um período, depois some. Aí depois levanta outro grupo, vai por dentro desses matos aí. Aí levanta o pô, some. Aí depois já vai o outro lá pra baixo. Aí pega, e tem uns que já vem com pandeiro, com não sei o que, com buzina, com atabaque, com não sei o que, pra chamar a atenção. Eu quero te dizer que Jesus é a atenção do seu povo. Abre a sua boca, levanta a sua mão para o céu. O que alguém fizer. Aí alguém mete o papo que ele diz assim, aqui não é pra dentro de abaixo. E é mesmo não. Não é mesmo não. Me desculpe, mas Jesus mandou falar, eu tenho que falar. Não é mesmo não. Aqui é para respeitar eles, porque existe uma autorização do exército. Se você quer fazer um culto, peça autorização e ele vai dizer lá, só que naquele você não mexe não, só se fizer antes ou depois, mas no horário não, porque aquele ali já está determinado pelo Senhor. A mesma coisa é você abrir uma igreja na porta da tua igreja, pastor. Eita, agora vai. Tu vai dizer, eita, vem pra perseguir, e aí? E quando tu fizer essas confusões? Meu Deus. Porque a Bíblia diz que o homem planteiro vai colher. Abra a boca. Mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer que o que está determinado na tua vida vai ser feito. O que está determinado na tua vida vai ser feito. Haverá salvação, libertação. Deus vai tomar teu caminho, vai tirar alguém do caminho errado. E ele estava no ciclo da oração lá, entrou o rapaz com a tia, estava lá a igreja bem cooperada, e aí aquele rapaz correu e disse, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. E eu olhei para ele e disse, porque tem gente que não aceita quando Deus mostra a gente as coisas. É verdade. Porque Deus mostra. E quem vive uma vida sozinho com Deus tem mais facilidade de Deus mostrar do que quem é casado e quem vive com alguém. Abra a boca, não se meta na minha vida não. Aleluia, abra a sua boca. Abra a sua boca, o caso é sério. Tem gente que se esquece porque
esse ministério com o Jadiel. Teve gente já querendo que eu saísse. Teve gente que queria tomar meu lugar. Morra! O que Jesus preparou para mim e para você é meu e seu. Abra a boca, viu? Abra a boca. Cala a boca. Aleluia. Ah, uma cilada. Tira ele dali. Tira ela dali. Eu estou fazendo tanta coisa contra ti. Mas o Senhor está dizendo, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E aquele rapaz ali. E quando Deus mandou, eu disse a ele, não foi nem profecia. Eu disse, olha, o que tem que acontecer na tua vida tem que acontecer para que o nome de Deus seja glorificado. Aí ninguém gostou. Ninguém gostou. Porque o povo, Jadiel, só quer receber vitória. Porque o povo pensa que monte é só chave e carro. É verdade. O monte é para sair daqui, entrar enfermo, sair curado. É verdade. É subir cheio de demônios, sair liberto. Abra a boca. É subir cego, sair vendo terra, família. Abra a boca. Tá dando lugar, Jesus está dizendo, o que eu tenho para você é muito mais daquilo que você está imaginando. Quando o povo subia ao monte, Jesus não dava carro a ninguém, dava, Jadiel? Os cegos chegavam, os aleijados andavam. Glória. Tu tá entendendo, aleijado? Glória a Jesus. Ah, mas eu não sou paralítico não, e é preciso ser paralítico das pernas? Porque tu estás andando no caminho errado, tá aleijado. Aí Deus está dizendo, eu vou te fazer andar no caminho. Abra a boca, abre a boca. E tu que tá olhando pra aqui não abra. Ah, mas eu não tenho deficiência visual não, eu enxergo muito bem. Tu enxerga pela carne, mas Deus está dizendo, recebe colírio nos teus olhos. Para que tu veja. Aleluia. E quando eu disse aquilo, muita gente não gostou, a tia dele estava lá, ficou meio assim, fica branca, e acabou-se. Passou-se o mês de novembro, não aconteceu nada. Eu via ele foi, saiu da igreja, foi pro, eu passava num carro, menino, cadê tu? Menino, Jesus te ama. Aí ele fui fazer uma visita, encontrei ele a pé, eu disse, menino, Jesus está fazendo olha, a terra vai te engolir, mas ninguém quer dar ouvido. É verdade, Jesus. Quando foi a semana passada, foi retrasado, nem me lembro. Eu estava fazendo uma visita, depois da escola dominical, fui almoçar na casa de uma família. E quando eu cheguei lá, o telefone tocou. Era alguém do bairro dizendo que ele tinha sido assassinado. Eu digo, mas não foi falado? Aí agora o povo acredita. Porque vai acontecer isso, viu, Jadiel? Deus vai falar, o povo que não quer acreditar, lá embaixo acontece. Para o povo saber que Deus é Deus aqui em cima deste monte. Aleluia! Abre a sua boca! Abra a boca! Eu não sei porque Deus está dizendo que o laço que estava preparado contra alguém, Deus está desmanchando ele nesta noite. Abre a sua boca! Que é o laço! Mas Deus está me dizendo agora também que tem um pastor aqui em cima sujo! Prostituto! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vivendo de aparência. Tá vendo que é difícil da glória? Ninguém gosta não. Aqui em cima deste monte. E se Deus mandar ir a você, eu vou, que eu não tenho medo não. Glória Abre a sua boca. Glorifica a Deus, porque Deus está aqui. Se você subiu aqui, você precisa ouvir Deus falar isso. Se deitando com várias mulheres. Abra a boca, Deus está revelando. Ele vai vomitar, abra a sua boca, Glória a Deus, glória, glória, e as mulheres é tudo conhecida da sua igreja. glória, glória. Eita, meu Deus, eu tô me arrepiando. Quem está sentindo Jesus aí? Aí sobe no púlpito. Aí Deus está dizendo, mas tu já estás ferido. A igreja abre a boca.
tudo e vai te guardar. Pode sair daqui correndo, dizendo, Deus falou, eu dizendo assim. E agora você já foi atrás de profecia, foi atrás de manto, foi atrás de igreja. Às vezes prega tanta coisa, mas é tudo capa. Eita, meu Deus. Apaga a boca, viu? A igreja levanta a mão de glória, tem uma glória. Mas nesta noite, o Senhor lhe chamou aqui para o acerto de conta. Que nesta noite você aprume seus passos. Aleluia. Você ande com uma vida digna. Glória a Deus. Porque está chegando o tempo de Deus peneirar a igreja. Aleluia, Jesus. Diga para o seu irmão, Deus vai peneirar a igreja onde tu vai. Peneirar a igreja. Olhe para ele aí, diga, Deus vai peneirar a igreja onde tu vai. Aleluia. Peneirar a igreja onde tu vai. Mas também tem gente aqui viciado que precisa de libertação. Aleluia, Jesus. E você que é viciado, que precisa de uma libertação urgente, luta e o vício não sai. E você quer ser liberto. Sabe o seu lugar e dobra o joelho aqui? Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem mais. Não só tem ela não, bora. Tá pensando que Deus não fala não, é? Glória, glória. Viciado em maconha, em crack, em cigarro, em tudo que não presta. Glória a Deus. Aleluia. Dobra o joelho. E aí, Glória. duvide agora se Deus está aqui ou não. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eita, Deus. Aprende a falar. Tem mais. Tá com medo de vir, meu filho? Você não quer que Jesus lhe liberte? Como é que você quer que você não saia do lugar? Glória, glória, glória a Deus. Tá vendo? E aí, Jadião? Cala a boca e me criar. Glória, A igreja glória, deu uma glória a glória, a igreja Deus. deu uma glória. 2, 3, 4, 5, 6. A igreja levanta as mãos aqui pra frente, bora! Enquanto eu vou orar, a única palavra que você vai dizer é liberta. Somente a igreja vai dizer liberta. Você vai dizer até cansar, pode dizer liberta, liberta enquanto eu vou orar. Eu posso começar, a igreja entendeu sim ou não? Enquanto eu oro por eles, você vai dizer liberta, liberta, liberta. Pode tocar, viu Isaías? E é para a igreja dizer liberta. Vou começar. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu estou aqui colocando as minhas mãos na boca deste povo. Tu me deste a ordem para que todo vício saia agora. Vai queimando este vício do inferno, meu Pai. Vai tirando este vício do inferno agora. Queima! Bora, liberta, vai dizer liberta, queima, Deus. Queima este vício agora. Vai tirando todo o mal. Vai acabando com toda a obra do inferno. Agora, em nome de Jesus, queima, Jeová, queima! Queima, Jeová! Este demônio que persegue, este demônio que persegue, este vício do inferno agora. Vai queimando. Vai tirando agora, meu Deus. Vai deixando a cachaça, a prostituição. Tu sabe onde é que esse vício está agindo. Mas nesta hora eu vou te pedir agora, em nome de Jesus agora, queima. Vai dizendo liberta, vai, Pai. Liberta, liberta agora. Liberta, meu Pai, das drogas. Liberta do crack. Vai libertando agora, meu. Vai libertando agora. Em nome de Jesus. Todo demônio, toda potestade do inferno, tudo aquilo que deseja a morte, tudo aquilo que foi feito no centro de Macumba, a igreja vai orando. Sai agora. Saia agora. Em nome de Jesus. Saia. Amém.
Pode se levantar aí pro seu lugar. Mas eu quero chamar aqui à frente o pastor que está sendo perseguido. Saia do seu lugar agora, pastor. Vem aqui. Eu quero fazer uma oração pelo Senhor. Eita, glória a Deus. O pastor que está sendo perseguido. Já vem ele. Oh, na barra sobre a paz. A igreja glorifique, viu? Ei, Jadiel. Não preva sobre mim, sobe seu joelho. A igreja abre a boca, viu? Porque o Senhor está entrando agora, pastor. Lá na sobra. A igreja vai dando glória. Eu estou sentindo algo bem forte. Aqui no a boca não conviou. Está glorificando a igreja. A força do filho agora. Vai dando força, vai dando saúde. Canta na bola. Vai repreendendo todo o mal contra a vida deste homem. Vai se mexendo na reunião. Cala a boca e me abraçar. As mãos deles, meu Pai, estão ungidas por ti. Meu Deus, abra a sombra, abra a gombre. Eita, pra, como quer me comandar você. Pra fogo e me abraçar. Abre a boca, pra me abraçar. A igreja da boca, viu? Aqui nesse lá está descendo uma luz agora, a igreja da boca. La boca me pode se levantar aí pro seu lugar, a igreja abre a boca, viu? Abre a boca. Olha aí, abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca, quem tem ouvido ouça. O que é Espírito diz a igreja? A igreja levanta a mão e dê glória para Jesus. Mas eu quero chamar aqui você, mulher, e você, homem, que queria ter a sua própria vida. Vem aqui agora. Você disse, eu quero acabar com a minha vida. Eu não quero mais viver. Sai do seu lugar agora, que eu não tenho muito tempo. O espírito da morte lhe persegue para você tirar a sua própria vida, mas hoje o Senhor vai lhe libertar. Sai do seu lugar agora, já vem ela ali. Já vem uma, venha-se embora. Vai tirar a vida nada, vai não. Cadê você? Venha-se embora. A igreja glorifique. Abra a boca. E você, homem, você quis tirar até a sua própria vida, dizendo, eu queria morrer, eu queria sumir, eu não quero mais viver. Vem cá, meu filho, que eu quero orar por você. Olha aí, venha. E aí, Jadiel? A igreja abre a boca. O Espírito Deus tem revelação. Levanta a sua mão e dê uma glória caprichada. Vai morrer não. Não vai tirar a vida. O demônio que estava sobre vocês está desaparecendo. Chegou mais um. Não vai morrer. Jesus está dizendo, sou eu a vida. E o demônio que está perseguindo vocês hoje, ele vai receber a ordem para deixar vocês em paz. A igreja levanta a mão para o céu. Deus, eu vou colocar minhas mãos, Jesus, na cabeça desta tua filha e expulsar agora que toda a obra do diabo contra ela agora, em nome de Jesus, saia e não vai de bruxaria, agora em nome de Jesus, está sendo quebrada, está sendo destruído o espírito de morte que persegue ela,
o espírito de morte, o espírito que veio lá das trevas para acabar com a vida desta mulher agora. Em nome de Jesus, saia! O espírito de tristeza, de depressão, o espírito de bruxaria, o espírito que foi enviado contra a vida desta mulher agora, em nome de Jesus, saia! O espírito de morte sobre a vida deste teu filho agora, em nome de Jesus agora, saia! O espírito de morte sobre a vida dele agora, em nome de Jesus, saia e não volte nunca mais. Pode ir para o seu lugar. Espera aí, vem cá tudinho. Todos são evangélicos. Olha aí. Evangélica, quer entregar sua vida a Jesus hoje? Como é que vocês dizem que são crentes e deixa Satanás entrar na mente de vocês? Você está vendo como falta conhecimento da palavra? Olhe. Ele trabalha, mas se Jesus estiver dentro de mim, ele não entra. Entenda isso. Quando Jesus entra em mim, ele não vem tirar minha vida, porque Jesus é que é minha vida. Ele está dentro de mim. Se Jesus estiver plenamente dentro de mim, ele não entra. Ele faz eu pecar, ele faz eu cair, mas a minha vida ele não tira. O que falta é colocar a sal na mão, a vida de vocês nos pés de Jesus. É agora. Eu quero só você. Vai ser só você. E não adianta. Está arrependido em nome de Jesus. Amém? Quer entregar sua vida a Jesus hoje? Então fica aqui. Você já pode ir. Fica aí. Aonde está mais uma vida? Já tem a primeira aqui. Onde está a segunda pessoa que quer entregar sua vida a Jesus agora? Damos a Ti cada pedido, Senhor, que está aqui na minha mão. Ó Deus, aquilo que é para a Tua glória, será para a Tua glória. Porque a Tua palavra me diz, Senhor, aleluia, antes que eu veja esse dia, eu sou. Aleluia, não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Senhor, Tu sabe que eu creio na Tua palavra. Tu sabe, Jesus, que eu creio no Teu poder, Senhor. Porque se eu não creio, eu não vim orar. Eu tenho a plena convicção, aleluia, que aquilo que o Senhor determinou, assim será feito. É assim, Pai, que eu apresento a Ti, crendo e pedindo segundo a Tua misericórdia, Pai. Porque nada merecemos, mas segundo a Tua bondade, Senhor, eu apresento a Ti a cada pedido e conforme o Teu santo querer, Pai, que o Senhor o dê a resposta para a glória do Teu nome. É assim que eu Te peço e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe. Olha, eu vou pedir às pessoas que estão com enfermidade, não precisa vir aqui. No lugar onde você estiver,